Fala, terceirão, beleza? Seguinte, vamos fazer aqui alguns exercícios hoje, tá? Vamos concentrar em exercício. Na divisão de segmento orientado, tá? E vamos fazer, divisão de segmento orientado. Só que é o seguinte, no MFUNA, a divisão de segmento orientado tá só em uma dimensão. Como a gente já falou um pouquinho do plano cartesiano, eu vou fazer isso em duas dimensões, tá? Então vão ser exercícios aí um pouquinho mais puxado, bom para raciocinar bastante, tá bom? Então vamos embora. Vamos fazer aqui. Vocês gostam de estudar com música? Eu estava lendo um livro que é do professor Pierre. É um professor muito bom aí, falecido, mas ele escreveu um livro que é Aprendendo Inteligência, e ele diz que estudar com música é bom, desde que você estude com uma música que não tenha letra, ou se tiver letra, uma letra que você não entenda, para você não focar o seu cérebro no entendimento da letra. Então melodias assim é bom de escutar. Eu estava escutando uma música aqui, vou colocar um pedacinho só para vocês ouvirem. Ó. O título aqui tem a ver com acoustic guitar, né? Guitarra acústica, olha só que bacana. Nossa, estudar com isso daqui dá vontade de estudar o dia inteiro. Então vamos embora. Sejam os pontos e as coordenadas A, de coordenadas 1, 3, B, 6, 1, P, 4, 6. Calcule as razões da secção do segmento formado pela abscissas dos pontos A e B pela abscissa do ponto P e do segmento formado pelas ordenadas dos pontos A e B pela ordenada do ponto P. Apresente essas razões em forma de um par ordenado. Então, olha só, isso aqui foi eu que inventei, tá? Então, por isso que pode ser que não seja muito comum, mas eu vou explicar o que eu quis dizer com isso aqui. Então, quando começa um problema assim, você não entende muito bem, bom, ele falou que são pontos de coordenadas. Você sabe desenhar pontos de coordenadas? Então, vamos desenhar isso aí. Tá? Então, é tudo primeiro quadrante, né? Então, vou fazer aqui assim. Tá? Então, aqui é o X, aqui é o Y. Aqui é o eixo das abscissas, aqui é o eixo das ordenadas. Você vê que ele falou ordenada e abscissa. Então, calma aí. O ponto A é 1, 3, o B 6, 1 e o 4 e o P 4, 6. Né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O ponto A está aqui, ó. 1, 3. Aqui está o ponto A. O ponto B está aqui, ó. 6, 1. 6, 1. Né? 6, 1, 1, 3. E o ponto P está aqui, ó. 4, 1, 2, 3, 4, 6. Lá em cima. 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Aqui é o ponto P. Então, P, esse aqui é o B e esse aqui é o A. Tá? Aqui é ordenada 6, aqui é abscissa 4. Então, agora vamos entender. Sejam os pontos e suas coordenadas, o ponto A, o B e o P. Beleza. Calcule as razões de secção. Lembra que nós estudamos razão de secção? Eu tenho um segmento ordenado, um segmento orientado, ordenado não, um segmento orientado, então ele vai de um para outro, e tem um outro ponto que vai seccionar esse segmento, né? O ponto pode ser intermediário, pode ser nos extremos, e ele vai dar uma razão, vai ter uma razão, certo? Secção dos pontos, né? Então, calcule as razões de secção. Do quê? Do segmento formado pelas abscissas do ponto A e B. Então, a abscissa do ponto A é esse aqui, ó. 1, e do ponto B aqui, ó, 6. Pela abscissa do ponto P. Então, o ponto P está aqui, ó. A abscissa do ponto P. Então, calma aí.
Então, ele quer a razão de secção do segmento formado pelas abscissas. Então, esse segmento aqui, do A para o B, né? Pela abscissa do ponto P. Então, o ponto P está aqui, ó. Tá? Então, vou começar por essa parte. Porque daí diz assim, ó, então calcule a razão de secção do segmento e do segmento formado pelas ordenadas do ponto A e ponto B. Então, a ordenada do ponto A está aqui, a ordenada do ponto B está aqui, e a ordenada... Então, o ponto que está seccionando, né, é o ponto P, que a ordenada está aqui, ó. Apresenta essas razões em forma de um par ordenado. Um par ordenado, isso aqui é um par ordenado. Então, a razão de secção das abscissas pelo ponto P, eu vou colocar essa razão num par ordenado. Então, a razão aqui das abscissas e aqui a razão das ordenadas. É assim que eu vou apresentar a razão, certo? Agora, quais são essas razões? Então, agora eu vou fazer a razão das abscissas. Então, a razão das abscissas vai ser o quê? Então, é do AB seccionado pelo ponto P. Então, olha como é que é. Então, é x do A, x do P, dividido por x do P, x do B. Tá? Isso aqui que é razão. Então, isso aqui vai ser o quê? Então, o que é o x do A, x do P? É o x do A menos o x do P. Tá? Lembra? É final menos inicial, não é x do A menos x do B. É do final menos inicial. Então, é x do P menos do A. Então, vai ser o quê? 4 menos 1 sobre o x do B, que é final, menos inicial, que é o P. Então, é 6 menos 4. Então, 4 menos 1, 3. 6 menos 4, 2. Então, tá aqui, ó. A razão das abscissas é 3 meios. Vou colocar aqui 3 meios. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O segmento formado pelas ordenadas do A e do B, seccionados pela ordenada do P, que é esse aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Razão agora das ordenadas. Então, vai ser o quê? X do A... Opa, não é X, agora é Y, né? Vamos refazer aqui, ó. Y do A menos Y do P, dividido por Y do P menos Y do B. Né? Porque o segmento é AB. Apesar de que não colocou aqui exatamente em forma de segmento, né? Mas como está dizendo assim, ó, formado pelas abscissas do ponto A e B, então o segmento é AB, seccionado pelo ponto P. Então é AP e daí PB. Só que o P agora está fora. Pera aí, quando o P não está entre os valores, não está no meio do segmento, né? Quer dizer que vai ser negativo. Agora, do A para o P e do P para o B, quem que é maior? AP ou PB que é maior? PB em módulo é maior do que PA. Então, isso aqui vai ser... o módulo disso aqui vai estar entre 0 e 1, tá? Então, vai ser aqui, ó. O Y do A... O Y, começa final menos inicial, né? Errei aqui. Escrevi errado aqui. Aqui eu escrevi errado. Escrevi ou não escrevi errado? Vocês perceberam? Porque é final menos inicial. Eu coloquei AP. Na verdade, o que eu queria escrever aqui não era isso aqui. Na verdade, o que eu queria escrever aqui era exatamente essa anotação aqui, ó. YA, YP sobre YP, YB. Agora sim tá certo, né? Tá aqui, faltou o risco aqui. Agora sim. Agora é o quê? Então, agora sim, ó. É YP menos YA sobre YB menos YP. Então, é final menos inicial, porque é ordenado, tá? Então, é segmento ordenado. Então, começo, fim, então é Y do P menos Y do A sobre Y do B menos Y do P. Pronto, agora eu fiz certo. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o Y do P? 6. 6 menos o Y do A, 3. Sobre Y do B, 1. Menos o Y do P, 6. 6 menos 3, 3. 1 menos 6, menos 5. Então, na verdade, menos 3 quintos, né? E aqui é 3 meios. Então, a resposta, colocando em par ordenado, vai ser o quê?
3 meios e menos 3 quintos. Tá? Veja, isso é o que o problema pediu e descreveu, né? Foi descrito aqui o que tinha que fazer, ó, sejam os pontos de coordenadas A, B e P, tá aqui. Calcule as razões de secção do quê? Do segmento formado pelas abscissas, AB. Então, esse segmento pela abscissa do ponto P, ou seja, a abscissa do ponto P vai seccionar esse segmento. E o segmento formado pelas as ordenadas do AP, AB, tá aqui, daqui para cá, e pela ordenada do ponto P. Então, o ponto P é que está seccionando, certo? Beleza? Entenderam? Tá. Então, vamos para o próximo. Calcule a razão AC sobre CB, sendo dado os pontos A, 1, 4, B, meio 3 e C, menos 2, menos 2. Então, para ficar mais fácil, vamos primeiro desenhar. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Pronto. Então, o A está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o A está aqui, ó. O B, meio, e o Y, 3. Então, 1, 2, 3, está aqui, ó. Aqui. E o C, menos 2, menos 2. Então, aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2. Então, aqui, menos 2, está aqui, ó. Tá? Então, veja só. Para calcular a razão, isso aqui tem que formar um segmento só. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse daqui, quem que é? É o C. Esse daqui, quem que é? É o B. E esse daqui, quem que é? É o A. Tá? São 3 pontos. Então, ele quer que eu calcule a razão ACCB. Tá? Então, como o C está do lado de fora do AB, né? AC, daí CB. Então, vai e volta. Então, a razão é negativa, certo? Só que daí tem um detalhe aqui, ó. O detalhe é que a gente aprendeu isso a fazer isso numa dimensão só. E aqui está em 2 dimensões, certo? A gente aprendeu a fazer lá, que eu mostrei para vocês, em uma dimensão. Aqui eu fiz em uma dimensão. Eu fiz na dimensão das abscissas e depois eu fiz na dimensão das ordenadas. E foi individual. Foi uma dimensão e outra dimensão. Então isso daqui foi uma dimensão, isso aqui foi outra dimensão. Certo? E daí eu só coloquei as razões aqui, ó. Mas aqui está nas 2 dimensões. Se está nas 2 dimensões, como é que eu vou fazer? Então entenda uma coisa. Se ele está exatamente numa mesma reta, então se eu fizer nessa dimensão, tem que dar o mesmo resultado que se eu fizer nessa dimensão. Em qualquer uma das dimensões, se eu fizer na dimensão das abscissas ou fizer na dimensão das ordenadas, tem que dar a mesma razão. E eu vou fazer nas duas para mostrar, tá? Vou fazer nas duas para mostrar. Então, olha só. A razão aqui das abscissas, né? Então, vou colocar aqui, razão na direção das abscissas, tá? Então, vai ser o quê? X do C menos X do A. XC menos XA sobre XB menos XC. XB menos XC. Então, olha lá, XC menos 2. Menos XA, 1. Eu não coloquei aqui, mas está aqui, ó. 1 menos 2, aqui o menos 2, aqui era o 3, aqui é o 4, e aqui é o meio. Certo? Beleza, então vamos lá. Então, XC, menos 2, menos XA, 1. Dividido por XB, XB é meio. Menos XC, XC é menos 2. Então, menos 2, mais 2. E ficou o que aqui? Ficou menos 3 sobre meio mais 2 dá 2,5. 2,5 em forma de fração é 5 meios. Tá? O que faz aqui? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Então isso aqui eu vou colocar em cima aqui, porque eu vou fazer o outro cálculo aqui, porque eu quero demonstrar o outro também. Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser o quê? Menos 3 vezes 2 quintos, inverso, né? Então vai dar o quê? Menos 6 quintos, tá? Essa aqui é a razão, já é a resposta, mas eu vou conferir, eu vou mostrar que se eu fizer no y tem que dar o mesmo resultado. Então aqui, ó, razão agora das ordenadas. Ordenadas, pronto. Então vai ser na mesma ordem. Vai ser y do C menos y do A sobre y do B menos y do C. Tá? Final menos inicial, né? Final menos inicial, final menos inicial. Tá? Então o y do C menos 2, menos 2, menos o y do A, menos o y do A é 4, menos 4, sobre y do B é 3, menos o y do C é menos 2, menos 2, mais 2. Menos 2 com menos 4, menos 6. E 3 mais 2, 5. Ó. Os mesmos 6 quintos, tá? Os mesmos 6 quintos, tá? Apesar de a gente não ter entrado no assunto ainda, tá? Apesar de a gente não ter entrado no assunto da distância de 2 pontos, essa mesma razão, menos 6 quintos, vai dar a mesma coisa se eu fizer com a distância entre os pontos. Então, por exemplo, assim, ó, tá? Vou só colocar aqui, porque a gente não vai fazer aqui, porque eu ainda não ensinei. Isso aqui é semana que vem que a gente vai ver a distância entre 2 pontos. Mas eu poderia fazer a mesma coisa assim, ó. A razão entre as distâncias agora seria o quê? Então, seria a distância seria AC. Então, a distância do A até o C, né? A distância do A até o C, dividido pela distância do C até o B. Só que aí eu tenho que colocar um sentido, tá? Eu tenho que colocar um sentido aqui, ó. A distância do A até o C, tá? A distância do A ao C, dividido pela distância do C até o B. Agora eu fiquei grilado, hein? A distância do A até o C vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, né? Aí eu teria que calcular aqui a distância. Aí eu tenho que estabelecer um sentido, né? Como é daqui para cá e depois daqui para cá. Então eu estabeleço um sentido. Digamos que eu estabeleça para lá positivo, para cá negativo, né? Então esse aqui vai ser negativo. A distância aqui vai ser o quê? Vai ser... eu teria que fazer o cálculo, mas eu não vou fazer, mas é assim que a gente faz, tá? Porque eu não ensinei isso aqui, então eu não vou fazer agora, tá bom? Agora vamos fazer mais outro. Então vamos aqui, ó. Mais um exemplo muito semelhante, só que agora é o contrário. Agora é dada a razão e eu quero saber o ponto. Então diz assim, ó, sejam os pontos A, de coordenadas 3, menos 3, B, de coordenadas 9 e 5. E o par de razões, olha, isso aqui são razões, isso aqui não é um ponto no plano, tá? Isso aqui são razões. Que razão? Razão do quê? Descubra as coordenadas do ponto P que seccionam os dois segmentos. Um formado pelas abscissas dos pontos A e B e outro formado pelas ordenadas dos mesmos pontos, nas razões ordenadas, ponto. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho esses dois pontos, da mesma forma como eu tinha o anterior, tinha esses dois pontos, e agora eu vou achar as coordenadas do ponto P, sendo que as razões de secção das coordenadas do ponto P às coordenadas de A e B são essas aqui. Então, vamos localizar os pontos primeiro. Vou fazer assim, ó. Tá? Então, o x vai 3 e 9, então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tá? Então aqui é o 9. O x. Aqui é o y. Tá? E o outro é o 3. Aqui é o 3. Ó. 3. E o outro ponto B é... E o ponto... Não, na verdade, vou começar o ponto A, né? Então aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, né? Então é o 3 menos 3. 3 menos 3 aqui, ó. Aqui está o ponto A. Tá? O ponto B está aqui, ó. 9 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 9 e 5. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. Tá? Eu quero o ponto P, sabendo que as razões de secção das abscissas é 2 e a razão de secção das ordenadas é menos 5. Então, o que eu vou fazer? Olha só, lembra da fórmula? Vou fazer aqui, ó, a razão das abscissas, tá? Vai ser o quê? Então, como a razão é AB, né? Vou colocar aqui, ó, a razão é o ponto P, né? Então, vai ser assim, ó, AP, PB. É isso aqui. Então, a razão das abscissas vai ser o quê? XP menos XA. Já está acabando a tinta? Nossa, acabou a tinta, eu nem reparei, ó. Eu vou ter que parar para pegar outra caneta. Então, continuando aqui, ó. XP menos XA sobre... Agora, final menos inicial. XB menos XP. Tá? E a das ordenadas vai ser YP menos YA sobre XB menos XP. Daí você fala, mas a gente não sabe o XP. A gente não sabe as coordenadas do P, a gente quer saber as coordenadas do P, exatamente. A gente sabe a razão e sabe o X do A e o X do B. Agora a gente vai achar o X do P, certo? Então vai ser assim, ó. Então a razão das abscissas é o 2. Então vai ficar aqui, ó. 2 igual a x do P menos x do A. Na verdade, nem precisava fazer isso aqui, sabia? Por quê? Porque se a gente sabe qual é a razão, e a gente tem a distância aqui, então ele está dizendo o seguinte, que a distância do P até o A é o dobro da distância do P até o B. E como a razão é positiva, então está aqui no meio. Tá vendo? A gente não precisa fazer isso aqui. Eu vou fazer, mas não precisa. Depois eu vou mostrar como que a gente faz aqui sem né, fazer isso. Ó, o x do P aqui, só de olhar aqui, eu já saquei. O x do P é 4, 5, 6, 7 aqui, ó. É o 7. Mas vamos calcular. Então, o x do A é o quê? 3, né? Então, o x do P menos o x do A, que é 3, sobre... Ah, faltou colocar aqui os do Y, né? Menos 3, e aqui era... O do B era 5, aqui é o 5, tá? Então, x do P menos 3. Agora, x do B menos x do P. X do B é 9 menos x do P, tá vendo? Aí, multiplica cruzado, né? Então, vai ficar aqui, ó. 18 menos 2xp vai ser igual ao que? A xp menos 3, certo? Vou jogar o que tem xp para lá, o que não tem xp para cá. Então, 18 mais 3, 21. E menos 2xp foi para lá, ficou mais 2xp com xp, 3xp. Então, xp igual a 21 dividido por 3, 7. Tá vendo? Foi o que eu falei aqui, ó. 4, 5, 6, 7. Aqui é o 7, ó. Tá? Agora, como é que eu sabia isso aqui? Porque, primeiro, a razão é positiva. Então, o x, o P, né, ele vai estar no meio aqui, ó. Em relação às abscissas, o P vai estar mais ou menos no meio aqui deles, né? Ele vai estar entre os dois pontos, porque a razão é positiva. Só que ele vai estar o dobro da distância até o A do que a distância até o B. Então, se eu somo, é como se fosse assim, ó, 2 unidades para cá e 1 unidade para cá. Então, calma aí, 2 para cá e 1 para cá é 3. Então,
dois pedaços para cá e um pedaço para cá. Então, eu vou pegar essa distância do A até o B, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades e vou dividir em 3. 6 dividido por 3 dá 2, então vai ser 2 mais 2 para cá e 2 para cá, ou seja, 2 pedaços para cá. O pedaço é tamanho 2, né? Porque eu dividi 6 dividido por 3, então o pedaço ficou tamanho 2, ó. Então, um pedaço, 2 pedaços para cá e um pedaço para cá. Então, por isso que o x do P ficou aqui no 7, ó. Tá? A distância daqui é o dobro dessa distância daqui até aqui. Então, a distância daqui até aqui é 2. 2 vezes 2, 4. A distância aqui, 4. Entendeu? A mesma forma a gente pode fazer com o y do P. Tá? Então, o y do A está aqui. O y do B está aqui. A razão é menos 5. Opa, se a razão é menos 5, quer dizer que o ponto P ele vai estar ou para lá do B ou para cá do A. Como é que eu sei se é para lá do B ou para cá do A? Então, como a razão, o módulo dessa razão aqui é maior do que 1, então ele está mais longe do A, porque ó, vai ficar, o A fica em cima, tá vendo? A distância do A até o P é em cima e a distância do P até o B é embaixo. Então, como a divisão deu, o módulo deu maior do que 1, é 5, né? Então, quer dizer que esse de cima, essa distância aqui em cima, vai ser 5 vezes a distância daqui de baixo. Então, para ser 5 vezes, quer dizer que o P tem que estar para cá, ó, porque a distância daqui até aqui é menor e a distância daqui até aqui é maior. Entendeu? Então, essa distância é 5 vezes, e essa distância é 1, porque a razão é menos 5, certo? Então, quer dizer que o P está para cima aqui. Agora, quanto? Então, olha só, se a distância aqui é 1 e aqui é 5, desculpa, aqui é 1 e aqui, ó, do A até lá é 5, então 5 menos 1 é 4. Então, essa distância aqui, ó, eu vou dividir em 4 partes. Olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 dividido por 4 dá 2 também. Então, peraí. Então, a distância do y do A até o y do P vai ser 5 vezes 2, ó. Porque a distância aqui é 5 e aqui é 1, ó. 5 dividido por 1 dá 5. Então, calma aí. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Peraí, então vai... 1, 2, 5. Então, o P deve estar aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E do P até o B, 1. Então, 5 sobre 1 dá 5. Agora, o menos é por quê? Porque ele está do lado de fora. Então, aqui, ó, vai estar o y do P. Então, o P vai estar onde, ó? No 7, na abscissa 7, na ordenada 7. O P vai estar aqui, ó. Tá? Então, eu fiz sem fazer com a fórmula. Porque a gente tem que interpretar e entender o que está dizendo aqui, o que quer dizer essa razão. Certo? E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, agora eu vou fazer com o cálculo aqui para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, olha só. A razão das ordenadas vai ser o quê? Então, da mesma forma, ó, final menos inicial, final menos inicial. O final é o P. Então, é y do P menos o y do A dividido por y do B, que é o final, menos inicial, que é o y do P. Tá vendo? Agora, qual que é o y do P? Não sei. Y do P. Qual que é o y do A? O y do A é, né, menos 3. Então, menos 3, mais 3. Tá vendo? Que é menos 3. Então, menos 3, mais 3. Agora aqui, ó, y do B. Y do B é 5. Então, vai ser 5 menos o y do P. Certo? Agora, quanto que é essa razão aqui? Razão das ordenadas é menos 5. Então, isso aqui é menos 5. Então, vou pegar isso aqui e passar para lá multiplicando menos 5. Isso aqui vai ficar desse jeito mesmo desse lado. Então, y do P mais 3 vai ser igual a quê? Então, menos 5 vezes 5, menos 25. E menos 5 vezes menos y do P vai dar mais 5y do P. Certo? Então, eu posso tirar y do P dos dois lados e posso tirar o 3 dos dois lados. Mas eu posso jogar também o menos 25 para cá e o y do P para cá. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar 3 mais 25, tá? Esse daqui veio para cá.
E aqui ficou 5y do P menos y do P. Certo? Ó, atenção aqui, hein? Então ficou 5y do P menos y do P, 4y do P. Igual o quê? 3 mais 25, 28. Então, y do P vai ser o quê? 28 sobre 4. 28 sobre 4, 7, conforme eu tinha mostrado lá. Entendeu? É muito importante entender isso aí. Tá? Então, as coordenadas do P, então, como é que ele pede mesmo? Se os pontos, descubra as coordenadas do ponto P. Então, o ponto P tem que coordenadas 7, 7. Tá vendo? Só entendendo o que é que significa razão, tá? Entendendo o que é que significa razão aqui. Beleza? Então vamos para mais um agora, só que agora, tá? É o mesmo exercício, só que agora ele está falando de duas dimensões. Ele está falando dos pontos, ó. Então, dados A de coordenadas 5, 3, B de coordenadas menos 1 e menos 3. Seja C a interseção da reta AB com o eixo das abscissas. Calcule a razão. Então, ele quer saber a razão. Eu achei que era parecido, não estava lembrando. A razão, e ele dá o C, mas o C você vai ter que descobrir. Então, como é que a gente vai descobrir? Desenho é fundamental. Então, aqui, ó. Eixo X, eixo Y, tá? Então, o X vai do menos 1 até o 5 e o Y vai do 3 até o menos 3. Então, 3 até menos 3. Vamos fazer o menos 3 aqui primeiro. Menos 1, menos 2, menos 3. E o 3 para cima. 1, 2, 3. Tá? E o X do menos 1 até o 5. Então, menos 1 e aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto A, 5, 3. Então, 5, 3. Tá aqui, ó. Esse é o ponto A. Ponto B, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3 aqui, ó. Tá? Agora eu tenho que fazer uma ligação daqui para lá para descobrir aonde que corta o eixo das abscissas, ó. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Olha só, vamos pensar aqui. A distância aqui do... Ó, esse aqui é o menos 3, aqui é o 3. Aqui é o menos 1 e aqui é o 5. Qual é a distância do menos 3 até o 3? 6. Qual é a distância do menos 1 até o 5? 6 unidades. Peraí, então quando eu ligar aqui, o eixo vai estar no meio do caminho. Aqui, ó. Ó, do menos 3 até o 3, o eixo está no meio do caminho. Então, ela vai cruzar aqui. E o do menos 1 até o 5 tem 6 unidades. Então, daqui para lá vai cruzar. Então, ela vai cruzar aqui no meio do caminho. Então, vai fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Esse é o ponto do C. O C tem o que coordenadas? Então, o X é 1, 2 e o Y é 0. Tá aqui, ó. Esse é o ponto C. Eu escrevi ali, mas não precisava. Tá bom. C. Beleza? Agora é o seguinte, ó. Então, ele quer saber a razão de secção. Como o ponto C ele está no meio do caminho aqui, eu posso fazer tanto com as abscissas quanto as ordenadas dessa secção. Agora, esse é o típico do problema que não precisa escrever nada. Tá? Se você entender o que é razão, ó, a razão vai ser o quê? Vai ser AC sobre CB. O C está no meio, então a razão é positiva, maior do que 0, certo? Vamos ver a distância do A até o C e a distância do C até o B. Então, a distância do A até o C, ó, é essa daqui, ó, tá? É uma diagonal de um quadrado de lado 3, ó. Ó, 1, 2, 3, tá vendo, ó? É o diagonal de um quadrado de lado 3, ó. 3 unidades aqui, 3 unidades aqui. Então, essa é a diagonal aqui, ó. Essa distância aqui, ó. E qual que é a distância do C até o B? Então, do C até o B também é a diagonal de um quadrado de lado 3. Olha aqui, ó. Ó. Se você fizer isso aqui, ó, isso aqui é fundamental para você se dar bem em geometria analítica. Você tem que entender isso aqui. Você tem que entender muito de plano cartesiano.
Você tem que entender por onde passam as coisas para você não ter erro aqui, ó. Então, se você olhar aqui, você vai ver que a distância do A até o C é a diagonal de um quadrado de lado 3. E a distância do C até o B também é o mesmo tamanho da diagonal de um quadrado de lado 3. Tá? Então, se eu considerar o sentido para lá positivo e para lá negativo, então do A até o C é o quê? É essa distância. Apesar de eu não ter falado isso, mas nós estamos no terceiro ano. Isso aqui é matéria do terceiro ano. Então, no terceiro ano, a gente já sabe que a diagonal do quadrado, tá? A diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, se o lado é 3, lado é 3, essa distância aqui é o quê? É 3 raiz de 2. Ó. E eu estou dizendo, para cá positivo, tá? Então, vou escrever aqui, ó, porque eu quero que vocês entendam. Então, para cá, nós estamos estipulando esse sentido como positivo. E para lá, nós estamos estipulando esse sentido como negativo. Tá? Então, do A para o C, foi então mais 3 raiz de 2. Agora, do C, ó, olha aqui, ó. Do A até o C, mais 3 raiz de 2, que é para lá, ó. E agora, do C até o B, então daqui para cá, também continua mais. Aí, qual é a distância aqui? Bom, se é a diagonal do quadrado de lado 3, a diagonal do quadrado é sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 3. O lado desse quadrado é 3. Então, aqui vai ser 3 raiz de 2. Eu acho que eu falei raiz de 3, né? É o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, o lado aqui é 3 e 3 raiz de 2, ó. Então, 3 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2, então essa aqui é a razão, ó. 3 raiz de 2 dá o quê? Dá 1. Pronto, acabou, morreu. Acabou o problema. Entendeu? Esse problema aqui é só isso. É só isso. Tá? Agora, e se eu estabelecesse para lá positivo e para cá negativo? Então, até vou escrever de vermelho aqui, ó. Então, vamos dizer que a gente estabeleceu para lá positivo e para cá negativo. E agora, como é que é? Bom, então vamos fazer agora, ó. Então, a distância do A até o C, como ela está vindo para cá, então vai ser negativo, ó. Então, a razão vai ser o quê? Menos 3 raiz de 2. Porque tá para cá, tá no sentido negativo, ó, para lá, entendeu? E do C até o B também está no sentido negativo, ó, e a mesma distância. Então, dividido por menos 3 raiz de 2. Vai dar o quê? Vai dar 1, o mesmo 1, tá vendo? O mesmo 1. Então, não tem importância se o sentido é para lá ou para cá. Se está no meio, vai ser positivo. Aí eu só tenho que pensar na distância. Qual é a distância aqui? É a mesma distância daqui até aqui. Bom, então a razão desse dividido por esse vai dar 1, porque a distância é a mesma e está no meio. Entendeu? É assim que a gente faz. E assim é o jeito mais fácil. Mas eu poderia fazer também só com as abscissas. Tá? Poderia fazer só com as abscissas, ó. R das abscissas, tá? Então, seria o quê? A abscissa do A até o C vai dar o quê? 2 menos 5, né? Porque é final menos inicial. 2 menos 5 dá o quê? Menos 3 sobre... Aí, do C até o B. Então, final, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3, que dá 1. Tá vendo? E se eu fizer a razão das ordenadas, tem que dar a mesma coisa, porque está no plano e ele está bem no meio, então tem que satisfazer as duas, tá? A razão das ordenadas vai ser o quê? Então, o y do A e o y do C é 0 e o y do B é menos 3. Então, é final menos inicial. Então, é C menos o A, então vai ser 0 menos 3, menos 3. E aqui, do B menos o C. Então, menos 3 menos 0, menos 3. Dá 1. A razão. Tá vendo? Não tem erro. Se você entendeu isso aqui, ótimo. É isso aí. E tá tudo muito maravilhoso, tá? Agora nós vamos fazer mais exercícios de outro tipo. Vamos embora. Então, vamos lá. Mais um aqui. Determine os pontos que dividem AB em 4 partes iguais. Quando A tem coordenadas 3, menos 2, e B tem coordenadas menos 15, 15 e 10, tá? Então, vou fazer um desenho sempre ajuda, tá? Então, o x vai do 3 ao 15 e o y vai do menos 2 até o 10.
Então, vamos fazer aqui assim. Tá? Vocês entendem por que às vezes eu dou uma parada e pensar como é que é? Porque eu estou localizando onde é que é, né? Eu não vou fazer um X bem no meio para usar só um pedaço aqui. Então, eu vou fazer um pedaço onde eu vou usar. Como o Y vai do -2 até o 10, então tem que ter um espaço aqui que vão ter 12 unidades, né? Ó. -2 até o 0 dá 2 unidades, do 0 até o 10 mais 10 unidades, então dá 12 unidades. E aqui no eixo X vai do 3 até o 15, né? Eu acho que talvez eu tenha feito. Vou ter que apertar aqui. Então, vou começar com o do 3 até o 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui é o 15 e o 3 está aqui, ó. 1, 2, 3, certo? O Y vai do -2, então, -1, -2. Tá? Então, até vou marcar já aqui, eu coloquei o 3 bem no meio do caminho, então aqui ficou o A. Vou colocar o 3 aqui, ó, 3. Tá? E aqui o -2. E o B no Y10, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 15, 10, então aqui o 10, 15... Tá aqui, ó. Esse daqui é o B, certo? Então, eu tenho um segmento aqui que vai daqui até aqui. Aqui são quantas unidades mesmo? É 12, né? Porque aqui é o 10. E aqui são 12 unidades. Oh, 12, 12, 12 e 12, do 3 ao 15 são 12 unidades. Pô, peraí. Então, ela vai fazer aquela... né? Aqui, ó. Tá? Então, os pontos que dividem AB em 4 partes iguais, então AB em 4 partes iguais, pô, como é que eu vou fazer por aqui? Eu não vou fazer por aqui, eu vou fazer pela abscissa e ordenada. São 12, certo? Então, em 4 partes iguais, 12 dividido por 4 dá 3, ó. Então, uma da parte vai estar aqui, vou colocar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, e aqui o ponto 3, ó. As 3 divisões, tá? As 3 divisões aqui, ó. Vou fazer já aqui, ó. Certo? E aqui é a mesma coisa, como são 12 unidades, 12 dividido por 4, 3. Então, daqui 3 unidades, aqui, ó. Aqui. 3 unidades aqui. E aqui 3 unidades aqui. Será que deu exatamente nesses pontos aqui? Claro, né? Claro, né? Tem que dar aí, ó. Tá? Então, calma aí. Então, determine os pontos que dividem. Então, o ponto 1. Tá? O ponto 1. Então, ó. Qual é a razão? Qual é a razão desse ponto 1 aqui que está dividindo o AB? Então, primeiro, é tudo positivo a razão, porque os pontos estão tudo no meio, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Razão 1, razão 2 e razão do 3, né? Dos pontos lá 1, 2, 3, certo? Pá. Então, ó. Então, daqui até aqui é 1 e daqui até aqui 3. Então, a razão do ponto 1 é o quê? É 1/3. 1/3. A razão do ponto 2 é o quê? Bom, do ponto 2 está bem no meio do caminho. Então, é o quê? É 1 para 1. É 1. E a razão do ponto 2, então, é o quê? 3 para 1. 3 para 1. Tá vendo? Tá aqui as razões. Certo? Tá aqui as razões. Agora, eu preciso fazer muito cálculo? Será que eu preciso jogar na fórmula? Preciso, tá aqui, eu já estou vendo aqui os pontos, ó. Então, isso aqui, ó, eu peguei a distância e dividi em 4. Certo? Peguei a distância e dividi em 4. Então, isso aqui é o 3. 3 mais 3 aqui é o 6. 6 mais 3 aqui é o 9. 9 mais 3 aqui é o 12. Tá? Aqui, ó, -2 mais 3 aqui é o 1. 1 mais 3 aqui é o 4. 4 mais 3 aqui é o 7. 7 mais 3 é o 10. Tá aí todos os pontos ali, certo?
Moleza, né? Pô, eu até deixei folha demais para fazer esse exercício. Tá? Mas se eu fosse fazer, aí eu faria como? Vamos pegar o ponto 1 ali. Eu faria o quê? Então eu vou fazer pelas abscissas, tá? Pelas abscissas. Então vai ser o quê? É sempre o final menos o inicial, né? Então x do ponto 1 menos o x do A dividido pelo x do B menos x do ponto 1. Certo? Aqui o ponto 2 vai ser o quê? X do ponto 2 menos x do A dividido por x do B menos x do ponto 2. E esse daqui, né? Vou fazer aqui embaixo. X do ponto 3 menos x do A sobre x do B menos x do ponto 3. Tá? Então aqui, ó, esse daqui vai ficar o quê? X do ponto 1 menos x do A. Como eu não sei, né? Vamos dizer que eu não sei qual que é, né? Vamos fazer aqui, ó. 1/3 igual. Então, x do ponto 1, que eu não sei, menos x do A. X do A é 3. Sobre x do B. X do B é 15. Menos x do ponto 1. Certo? Multiplica cruzado. Então, isso aqui vai ficar o quê? 15 menos x do ponto 1 igual a 3x do ponto 1 menos 9, né? Eu distribuí 3 isso, 3 vezes isso, certo? Então aqui vai ficar 4x do ponto 1 igual a esse menos 9 vem para cá ficar mais 9, 15 mais 9, 24. Ó. Então x do ponto 1 vai ser o quê? 24 dividido por 4, 6. Pá. Entendeu? Moleza? 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 Tá? Vamos fazer pela ordenada. Agora, eu preciso calcular as razões aqui da ordenada? Não, são as mesmas razões que eu já vi aqui anteriormente. As mesmas razões, só que eu vou fazer agora pela razão do 3. Então vai ser, ó, 3 sobre 1 é igual, então a ordenada, tá? Então vai ser o quê? O y do ponto 3 menos o y do A sobre o y do B menos o y do ponto 3. Então, isso aqui vai ficar como? 3 sobre 1 igual y do ponto 3 menos o y do A. O y do A é menos 2. Menos 2 mais 2. Sobre o y do B. Y do B é 10. Menos o y do ponto 3. Então, isso aqui vai ficar o quê? 30 menos 3y do ponto 3 igual a y do ponto 3 mais 2, né? Porque é 1 e aqui, isso aqui, ó. Jogo tudo que tem y para lá, o que não tem y para cá, vai ficar o quê? 30 menos 2 igual a 3y do ponto 3 mais y do ponto 3. Então ficou o quê? 28 igual a 4y do ponto 3. Então 4 passa dividindo, vai ficar aqui y do ponto 3 é igual a quê? 28 dividido por 4, 7. Tá? Olha lá, vamos ver. Y do ponto 3, vamos 7. Entenderam? Preciso fazer tudo? Não. Eu preciso entender o que é essa razão. Preciso entender que a razão ela tem um sinal, pode ser positivo quando os pontos estão no meio e negativo quando os pontos estão fora. Certo? Quando o ponto está para lá do B, então o módulo da razão vai ser maior que 1. Quando o ponto está para cá do B, então o módulo da razão vai ser menor do que 1. Tá? Porque eu sempre divido lá do A até o ponto e do ponto até o B, né? É assim que no caso aqui são os vários pontos aqui, né? Certo? Então, vou colocar só os pontos aqui para completar o exercício, né? Porque ficou fácil já, né? Com o desenho a gente sempre consegue resolver bem, tá? Você faz o desenho e confirma com os cálculos. Mas se você for bom desenhista, que nem eu sou bom desenhista, não sou bom desenhista, vocês acham que eu sou bom desenhista? Fala a verdade, ó. Tá? É fácil fazer esse desenho. Você traça, tenta traçar o mais por... Ó, os tracinhos pequenininhos um do lado do outro, eu acho que tem menos chance de errar se você fizer os traços muito grandes.
tá? Então, os traços pequenininhos, os tamanhos pequenininhos do lado do outro fica mais fácil, beleza? Então, aqui, ó, o ponto 1 ficou que coordenadas? 6 e 1. 6 e 1, tá? O ponto 2 ficou que coordenadas? Ponto 2 é esse aqui, ó, 9 e 4. E o ponto 3 ficou o quê? Ponto 3 é esse aqui, ó, 12 e 7. Beleza? Vamos ao último exercício, então. Vamos lá, esse aqui, ó. Até que ponto o segmento de extremos A e B deve ser prolongado no sentido A para B para que seu comprimento triplique? Isso aqui eu não vou nem fazer um desenho bonito. Vou nem fazer um desenho bonito. Para mostrar como é que a gente faz o cálculo sem desenho mesmo, tá? Vamos fazer aqui, ó. Aqui o ponto A, nem sei se é aqui, tá aqui o ponto B. Aqui o ponto B. Tá? Então eu tenho que prolongar essa reta aqui, esse daqui de A para B, ó, como se fosse um vetor mesmo, de A para B, e vou triplicar ele nessa direção. E eu quero saber até onde que ele tem que ir, né? Que deve ser prolongado para que o comprimento triplique. Então, vai triplicar, ó. Então vai ficar 3 vezes isso. Então, 1 e 1, 2. Essa não é triplicar, assim, ó. 1 vezes 3, triplicou. Entendeu? Triplicou. Não é aumentar 3. É triplicar. É pegar isso e fazer vezes 3. Tum. Se isso daqui não é 3 vezes isso, ó, 3 vezes isso. Então ele quer saber que ponto é esse aqui, ó. Tá? Então vamos chamar esse aqui de ponto P. Então, calma aí, qual que é a razão do P? Então, ó, 3 sobre 2. Só que negativo, ou não é negativo? Porque o ponto está fora do A e do B. Então, a razão aqui vai ser o quê? Menos 3 sobre 2. Ó, 1, 2, 3 sobre menos 1, menos 2. Eu nem sei quais são as coordenadas, mas não me interessa. Eu sei que a razão é aquilo ali. Agora eu vou fazer isso aqui, vou aplicar essa razão aonde? Só nas abscissas e depois só nas ordenadas. Então, só nas abscissas vai ficar assim, ó. Menos 3 sobre 2 igual. Então, vai ser final menos inicial, né? Então, é A, P, P, B. Então, é x do P menos x do A e daí BP. Então, x do B menos x do P. Certo? O desenho eu fiz aqui ilustrador, nem tá certo. O A é 4 menos 2. 4 menos 2 é para cá. Ó. Não, 4 menos 2 é para cá. Ó. O B é 2 terços e menos 1. Então ia ficar uma bagunça fazer esse desenho. Então, fiz aqui de qualquer jeito. Tá? Só para ilustrar o que a gente está querendo aqui. Ó. A razão é mais simples. Tá? Eu entendi o que está dizendo. Triplicar o tamanho. Então, 1, 2, 3. Vai ficar 3 vezes maior. Tá? Não é aumentar 3, é multiplicar essa distância por 3. Pum. Tá? Então, vai ficar o quê? Vou colocar o menos em cima, tá? Então vai ficar menos... Então, vou deixar assim mesmo. Menos 3 sobre 2, igual x do P, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir, menos o x do A. X do A é o quê? É 4. Menos 4 sobre x do B. X do B é 2 terços. Ó. 2 terços menos o x do P. Tá? Poderia ter feito com o y, porque o y não tem fração, né? Aí ficaria mais fácil, né? Mas já que eu já comecei com x, vai com x. Então, eu vou pegar esse aqui e passar para lá multiplicando, esse aqui e passar para cá multiplicando. Então, menos 3 vezes 2 terços, até que nem fica difícil, né? Fica 6 terços, 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2, estou usando menos aqui com 3, tá? E menos 3 vezes menos xp vai dar mais 3xp. Igual. Agora é esse para lá. Até que não ficou difícil, não. 2, o menos eu já usei lá. Então aqui é mais, né? Então isso aqui fica menos, ó, menos e aqui mais, tá? Esquece aqui, ó. Pronto. Então menos 3 vezes isso aqui vai dar menos 6 terços, que dá menos 2. E menos 3 vezes menos xp mais 3xp. Bom, 2 vezes xp dá 2xp. E 2 vezes menos 4, menos 8. Tá?
Se eu tirar 2xp daqui e tirar 2xp daqui, vai ficar o quê? Então, vou fazer devagarzinho aqui. Menos 2xp igual, aí aqui é menos 8, esse menos 2 vem para cá, fica mais 2. Então, 3xp menos 2xp dá o quê? Dá xp igual a menos 8 mais 2, menos 6. Certo? Bom, e agora eu vou fazer isso com o y. Tá? Porque eu preciso achar o y também, né? Não, na verdade, o que ele quer saber? Até o ponto... até que ponto? Ah, então ele quer saber o ponto aqui mesmo. Então eu vou ter que fazer com y. Eu falei, dá para fazer só com x, mas eu tenho que fazer com os dois, né? Então aqui, ó, menos 3 sobre 2 é a mesma razão. Tanto a razão, né, aqui na horizontal, quanto a vertical, né? Daí aqui vai ser y do P menos o y do A sobre y do B menos y do P, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos 3 sobre 2 igual ao y do P, y do A. O y do A é menos 2, então menos 2 fica mais 2 sobre y do B. Y do B é menos 1. Menos 1 menos y do P. Multiplica cruzado. Vai ficar menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 3 vezes menos yp vai dar mais 3yp. Igual a 2yp. E mais 4, né? 2 isso. Joga o yp para cá, vai ficar 3yp menos 2yp. Igual a 4 menos 3. Então, yp igual a 1. Certo? Então, quer dizer que ó, o ponto, até que ponto? Até o ponto P de coordenadas menos 6 e 1. Tá? Agora eu fiquei com vontade de desenhar bem certinho para saber onde é que é, né? Será que vale a pena? Vamos lá. Então, o A vai ficar o quê? 4 menos 2. Então, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Então, o A está aqui, ó. O B, 2 terços e menos 1. Então, menos 1 está aqui. 2 terços, eu vou pegar esse aqui, 2 terços aqui, ó. Tá? Então, é nessa direção, na verdade, né? Tá vendo? Eu fiz pro contrário lá, né? Porque eu falei que o desenho ia ser só... Ó. E aqui, menos 6 e 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E aqui, menos 1. Ó, 1, né? Ó. Aqui, ó. Então, ficou triplicado, ó. 1, 2, 3. Tá? Beleza? Facinho, tranquilo? Bom, espero que essa parte é introdutória, essa parte é simples, então é importante, viu como eu ressaltei para vocês a questão do desenho, saber fazer desenho, tá? Tem que ser caprichoso, não tem saída. Tem gente que quer fazer nas costas, não quero chegar na outra parte. Chega na outra parte e fica perdido, por quê? Porque a parte básica faz nas coxas, não faça isso. Capriche no começo, capriche no começo. Aí no final fica muito mais fácil, tá? Você caprichou no começo, no final fica mais fácil. Beleza? Bom, gente, então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente aqui pro Curso Mimas. Se você tem gostado, por favor, chama mais gente. Eu sei que vocês têm chamado porque quando as pessoas vêm aqui, algumas pessoas falam assim, pô, muito bom, excelente material e tal. Por quê? Porque vocês estão fazendo propaganda. Eu sei que vocês fazem propaganda. Sabe quando você faz propaganda numa coisa? Eu faço propaganda com você. Ah, essa caneta aqui é muito boa, comprem ela, tal. Eu uso, eu gosto, tal. Aí quando vocês compram, vocês falam, não é que é boa mesmo. Por quê? Porque eu já fiz a cabeça de vocês. Então quando chega gente no canal e fala, pô, muito bom esse material, eu sei que é porque tem gente fazendo propaganda, né? É claro que vem um ou outro e ainda fala assim, não entendi nada, explicou mal. É gente que fica chororô, né? Tem que batalhar, tem que correr atrás que a coisa fica fácil. Beleza, galera? Curta o vídeo, vai ali no joinha, curta o vídeo ali, quebra esse galho aí, vamos caprichar nisso aí, tá bom? Confere se você está inscrito, tá? Acione o sininho, compartilha, convida o pessoal para vir aqui. Não deixa de abrir ali o Google Drive, eu vou atualizando ele sempre que possível, tá? Vou fazer o melhor que eu posso, vou sempre caprichar, tentar fazer o melhor,
Eu quero realmente passar para vocês um material muito bom e eu quero que as pessoas gostem da matemática. Eu quero que um dia, vou ser bem sincero para vocês, eu quero que um dia não exista mais escolas. Ô, professor, você não gosta da escola? Não, eu adoro. Eu acho que é um lugar muito bom para você congregar, encontrar o pessoal, se divertir, fazer amizade, né? Mas a escola está em decadência hoje. Hoje em dia a escola é o antro de vagabundagem. Então, eu acho que as pessoas têm que ter interesse em estudar, entendeu? Eu falo com algumas pessoas, ó, vamos estudar, vamos lá, passo o meu telefone e os caras desprezam. Agora tem gente aqui que no canal aqui tá me pagando para ter meu telefone. Por quê? Porque estão valorizando. As pessoas estão no caminho certo. Tá? Então é isso aí, é luta, vamos lutar, vamos vencer, vamos para frente. No futuro vocês vão ensinar os filhos de vocês vão ajudar, a coisa vai ser fácil. Beleza? Então é isso aí. Então aqui todos os vídeos do terceiro ano, do terceirão. Vamos que vamos e até a próxima.